5 livros que eu ainda não li, mas tenho altas expectativas. Oi gente, meu nome é Prisciliana, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Cosmos Narrativo. Nesse vídeo de hoje eu vou falar de livros que eu tenho aqui que eu ainda não li, mas que tenho altas expectativas sobre eles, principalmente depois de ter lido a sinopse, e não vou mentir, tenho muitas esperanças de ser bom. Sabe aquele livro que você olha só de ver a capa, ou o título, ou a sinopse, e fala, eu vou gostar desse livro? Claro, né, no decorrer da leitura pode até ser que eu me decepcione, mas por enquanto eu estou muito animada. Vamos lá, vou mostrar um por um e vou falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro livro é esse, Como Parar o Tempo, do autor Matt Haig. Essa edição é da editora HarperCollins e o Matt Haig é o autor de A Biblioteca da Meia-Noite. É um livro que eu tenho também, eu tenho ele em e-book, ainda não li. E eu acho que ele é 8 ou 80, né? Muita gente fala bem, muita gente fala mal, e eu só vou saber mesmo depois que ler. Mas como eu gosto muito de livros com pegada de ficção científica, eu creio que talvez eu vá ser do time que gosta. E por isso eu criei expectativas neste livro, Como Parar o Tempo. A capa dele me ganhou, né? Essa rosa aqui dentro dessa luneta, né? Do tempo, eu acho, que é assim que fala. Eu gostei muito da capa, gostei muito do título. E a sinopse me ganhou e eu acho que eu vou gostar desse livro. Nela diz o seguinte: Tom Hazard esconde um segredo perigoso. Ele pode aparentar ser um quarentão normal, mas por causa de uma estranha condição está vivo há séculos. Da Inglaterra elizabetana à era do jazz parisiense e de Nova York aos mares do sul, Tom já testemunhou tanto que agora precisa apenas de uma vida normal. Sempre trocando a identidade para se manter a salvo, ele encontra o disfarce perfeito trabalhando como professor de história em Londres. Assim pode trazer suas experiências do passado como fatos vivos, pode manipular a história para seus alunos, pode levar uma vida normal. Tom só não pode se esquecer da primeira regra, aquela sobre paixão. Ele não pode se apaixonar. Estou ansiosa por essa história, eu acho que é um livro que vai me emocionar de verdade. O segundo livro é esse, O Mundo Superior, do Femi Faduba. Essa edição é da editora Alt. E, se eu não me engano, é uma duologia ou uma trilogia. Eu não sei ainda porque o segundo livro ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas eu sei que ele foi encaminhado para a produção cinematográfica, então em breve vai ter um filme baseado neste livro. A sinopse diz o seguinte: depois de sofrer um acidente, Esso tem uma visão terrível. Naquela noite, todos os seus amigos vão morrer. Ele acha que a visão é apenas um pesadelo, resultado da pancada na cabeça, até que uma série de coincidências assustadoras provam que os eventos que viu estão apenas a algumas horas de se tornarem reais. Gente, essa sinopse me fez, assim, visualizar 1000 cenários, assim, imaginando ele adquirindo esse novo poder e ele podendo ver o futuro e infelizmente vendo apenas tragédia, e eu acho que, claro, ele vai tentar impedir qualquer coisa que venha acontecer com ele e com seus amigos. Estou muito ansiosa para ler, principalmente por ter essa pegada afrocientífica, e eu gosto muito disso. O terceiro livro é esse, eu nunca ouvi falar dele, ele é uma edição da Galera Record, o nome dele é Lúcida, e são 2 autores, Ron Bass e Adrienne Stoltz. A premissa dele diz o seguinte: e se fosse possível literalmente sonhar uma nova vida? O que aconteceria se você decidisse vivê-la? Um pedacinho da sinopse. Elas jamais se viram, mas compartilham um mais profundo segredo. Sloane é uma aluna nota 10, com uma grande e amorosa família. Meg vive uma existência glamurosa e independente como aspirante à atriz em Nova York. As duas não poderiam ser mais diferentes, a não ser por um pequeno detalhe, algo que não tem coragem de revelar a ninguém. À noite, cada uma sonha que é a outra. Os sonhos são tão vívidos que as garotas sentem e experimentam o que a outra está passando naquele momento. Seriam as duas reais? Uma delas estaria mentalmente estável e imaginando a outra? Seriam ambas a mesma pessoa? Qual delas é real? Gente, isso daqui me ganhou fácil, porque falou que é personagem, que está em dúvida sobre a própria identidade, sobre quem ele realmente é. Já tem meu coração. E eu estou muito ansiosa para poder ler, para poder conhecer a história dessas duas e criar minhas teorias. Se é uma pessoa só que tem dupla personalidade, se tem a ver com alguma coisa científica, algum acidente cósmico, enfim. É uma história que já me ganhou pela premissa e pela sinopse, e eu acho que vai entregar muito, assim espero. E se for boa, com certeza eu vim aqui resenhar e recomendar muito, porque esse livro não é muito conhecido, não ouço falar, aliás, eu nunca tinha ouvido falar dele, até ele aparecer em uma pesquisa da Amazon, e eu falei assim, caralho, não é lá essas coisas, é feinha, mas a sinopse eu achei bacana, eu falei, vou colocar aqui na minha wishlist. E aí, na última promoção que teve do Prime Day, eu adquiri ele e agora eu tô ansiosa pra ler.
essa capa perfeita da editora Trama, Flores da Morte, da autora Jen Williams. Eu ainda não li nada da Jen Williams, mas eu creio que esse livro aqui vai ser o meu pontapé inicial para poder estar buscando mais coisas da autora. Sim, a capa é muito bonita e ela tem tudo a ver com a temática do livro. Eu vou ler a sinopse para vocês. Após o inexplicável suicídio da mãe, a ex-jornalista Heather Evans precisa retornar à casa de sua infância e acaba descobrindo algo aterrador. Centenas de cartas que datam de décadas antes, trocadas entre sua mãe e Michael River. Sim, Michael River, o assassino em série conhecido como Lobo Vermelho, preso há mais de 20 anos pelas mortes brutais e ritualísticas de inúmeras mulheres. Quando o corpo de uma jovem é encontrado decorado com flores exatamente da mesma forma como River deixava suas vítimas, ele é a única pessoa que pode colaborar com a investigação. Depois de anos de silêncio, Michael River enfim está disposto a falar com Heather, apenas com Heather. Então tá aí o significado da capa dessa mulher envolta em flores. É um assassino que tinha como ritual pós-mortem fazer isso com suas vítimas. E Heather, que perdeu sua mãe para o suicídio, voltando para sua cidade, descobrindo que o assassino em série mais famoso ali da localidade trocava cartas com sua mãe, e ainda após o retorno dela aconteceu um assassinato da mesma forma que era feito décadas atrás. Claro, vai instigar o instinto jornalístico dela, vai forçar ela a fazer essa investigação e, claro, né, vai ter a ajuda aí de um serial killer. Eu adoro isso, quando tem interação de um louco assassino, claro, só na ficção, que ajuda um investigador a ir atrás ali de quem possivelmente está causando essas mortes. Não sei se é o mesmo assassino, né, ou no caso aqui o Lobo Vermelho, se é um imitador, enfim, só lendo para poder descobrir e ainda mais saber o porquê que a mãe dela trocava cartas com esse cara no passado. O quinto livro é esse, o chamado Selvagem, do autor Jack London, e essa edição é da editora Sextante. Eu vejo muito falar do Jack London, mas nada dele, assim, da obra dele em si. Eu vejo ele ser citado em livros que eu leio de ficção. Às vezes um personagem está falando sobre ele ou falando sobre algum livro que leu dele e eu fico instigada a ler alguma coisa do autor para me ver e conhecer um pouquinho mais esses personagens que eu estou lendo. E, na verdade, este livro aqui, o chamado Selvagem, eu vi ele sendo citado na sinopse de um livro que é A Travessia de Greta, alguma coisa assim. Vou deixar aqui a foto do livro. A trajetória da personagem tem um pouquinho a ver com esse livro aqui, que ela, lá no livro, ela leu, né? Eu quero ler para saber o porquê. Mas primeiro, é claro, eu vou ler o chamado Selvagem, porque a sinopse dele também me ganhou. Nunca li nada assim voltado para como é que eu posso dizer assim, para animais, a não ser a Revolução dos Bichos, mas ele tem toda uma pegada política e social que quem já leu sabe bem. Eu vou ler a sinopse, vocês vão entender o que eu tô falando. Buck é um cachorro enorme e afável que leva uma boa vida em um rancho na Califórnia, comendo e dormindo ao sol. Porém, durante a febre do ouro, nos anos 1890, ele é sequestrado e vendido para trabalhar puxando trenós no Gelo do Norte da América. Tadinho! Me lembrou um pouquinho o Spirit, né? O Corcel Indomável, alguma coisa assim. Passando pelas mãos de donos rudes e cruéis, Buck precisa lutar pela vida. À medida que aprende a se defender do correio dos humanos e dos caninos de outros cães, ele cede a seus instintos primitivos, reconectando-se com seus antepassados. Sem julgar ou atribuir pensamentos humanos aos animais, Jack London envolve o leitor no conflito de Buck entre natureza e civilização, criando uma fábula moderna sobre a relação do homem com o mundo selvagem. Gente, me ganhou, porque a aventura de um animal tentando se livrar de pessoas más, tem todo o meu coração, porque eu sou apaixonada por histórias assim. E o livro é bem curtinho, inclusive eu acho que eu vou fazer live no TikTok para poder ler ele. São menos de 160 páginas, gostei bastante, parece que é uma historinha que vai me cativar, né? Com certeza deve ser muito emocionante. Vou fazer uma live dele e vou trazer a resenha aqui depois que eu terminar. Esses foram os livros de hoje, os 5 livros que eu ainda não li, mas tenho expectativas de serem bons. Espero mesmo que sejam bons para poder valer aí a graninha que eu dei neles, né? E claro, conhecer histórias novas, porque é para isso que somos leitores, né? Conhecer mundos novos, histórias novas, autores novos, enfim, nos apaixonarmos cada vez mais por esse universo de ficção. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário, tem algum livro que vocês têm aí na estante de vocês, que vocês não leram, mas têm altas expectativas, um livro ainda que vocês pretendem adquirir, mas já tem alta expectativa só de ver falar nele, ou só de ter visto a capa ou o título? Eu sou um pouco assim, confesso.
E aí deixa aqui pra mim pra saber como é que é a dinâmica de vocês com esse tipo de história, que só de olhar assim vocês já falam assim, nossa, eu vou gostar disso daí, eu vou gostar da escrita desse autor, eu vou gostar dessa história, me apaixonei pela capa. Me conta aí se vocês já sentiram esse tipo de química com algum livro. Para quem ainda não me acompanha nas outras redes sociais, vou deixar aqui, @PriscilianaBlog, tanto no Twitter, Instagram e no TikTok. Gostou do vídeo? Não esquece de seguir, deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Um beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo.